E aí, pessoal do segundo ano, tranquilo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de conhecimento sobre as semelhanças de triângulo, como é que duas figuras são semelhantes, né? Que a gente viu na aula passada, a semelhança de triângulos, para poder a gente falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, tá? Para a gente chegar a trabalhar trigonometria, é preciso construir uns conhecimentozinhos, certo? Então, a aula da passada, a gente viu sobre semelhança de triângulos, né? A gente viu quando é que dois triângulos são semelhantes. E vocês lembram quando é que dois triângulos são semelhantes? Então, dois triângulos são semelhantes quando seus ângulos correspondentes, ou seja, seus ângulos equivalentes, os que estão na mesma posição, os ângulos respectivos. Então, quando esses ângulos eles são congruentes e quando os lados respectivos também são proporcionais. Então, dois triângulos ou qualquer figura é semelhante à outra se seus ângulos internos forem congruentes e se seus lados forem proporcionais, tá? Então, vê bem, guarda essa informação. Vamos agora conhecer esse triângulo especial aqui, que é o triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo, por que ele é chamado de retângulo? Porque ele tem um de seus ângulos medindo 90 graus, tá? Toda vez que a figura quiser simbolizar, que qualquer figura, ele quiser simbolizar um ângulo reto, que é o que a gente chama de ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá? Ele vai poder utilizar esse quadradinho com essa bolinha no meio aí. Esse símbolozinho aqui, ele já é autoexplicativo. Toda vez que você vê ele, você já sabe que está se tratando de um ângulo reto, ou seja, que está se tratando de um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, isso é um triângulo retângulo, é um triângulo onde um de seus ângulos internos mede 90 graus, certo? Nesse triângulo, a gente chama o lado oposto ao ângulo de 90 graus de hipotenusa e os lados que formam o ângulo de 90 graus de catetos, certo? A gente vai ver que esse triângulo, ele é altamente funcional e toda vez que ele aparecer, você já vai ter uma ferramenta ótima para utilizar, que é o que a gente vai deduzir quando chegar no final da aula, certo? Então vamos lá. Já sei o que é um triângulo retângulo, eu sei que os lados dele, os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos, e o lado oposto, ou seja, o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, certo? Então agora a gente vai pegar o triângulo retângulo e a gente vai construir o que a gente chama de relações métricas, certo? Não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que pegou um triângulo retângulo, pá, e fez isso aqui, ó. Traçou a altura desse triângulo. Quando eu traço a altura desse triângulo, o que é que acontece? Eu formo mais dois triângulos, que são esses dois aqui, que também serão triângulos retângulos, porque a altura traçada, a altura que é a distância do vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, certo? Ele vai dividir esse triângulo em dois triângulos, e esses outros dois triângulos serão semelhantes ao triângulo de origem, certo? Então, o que é que esse cara fez? O cara pegou e disse, poxa, eu tenho um triângulo grande e dois triângulos pequenos, o que é que eu posso afirmar sobre os lados desses triângulos? O que é que eu posso afirmar sobre as suas medidas? Quais são as relações que elas vão ter entre si? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai... O que é que a gente vai fazer? Vamos segregar esses triângulos aqui. Eu tenho três, tenho um grande, esses dois pequenos, formando três triângulos. Vamos segregá-los, certo? Em triângulos. Vamos segregar os triângulos. Ponto. E vamos fazer as relações que a gente pode fazer tendo o conhecimento básico de semelhança de triângulos. Então, tudo que a gente vai construir aqui hoje vai ser baseado na aula passada, que foi de semelhança de triângulo, certo? E o que é que a gente viu na aula de semelhança? A gente viu
que se esses dois triângulos são semelhantes, então seus lados são proporcionais. Então a gente vai construir as relações métricas usando a proporção desses lados desses triângulos semelhantes, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro, vamos verificar a semelhança deles. Você vê que o triângulo maior, o triângulo retângulo maior, ele tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos aqui, que é o ângulo amarelinho e o rosinha que eu fiz aí, tá? Então, vê só, quando eu traço essa altura aqui, formando dois ângulos de 90 graus, o que é que vai acontecer? Ora, eu tinha esse triângulo, agora eu vou ter esse triângulo aqui, onde ele tem um ângulo reto e um ângulo amarelo. Então, ora, se a soma dos ângulos internos de um triângulo são sempre iguais a 180, certo? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é um valor constante. Esse valor é 180. Então, se no meu triângulo grande, é porque eu já pintei para deixar bonitinho, eu tenho 90, vou chamar de ângulo rosa e ângulo amarelo. Nesse triângulo pequeno aqui, que é retirado do triângulo grande baseado nele, o que é que a gente tem? Então, a gente tem um ângulo de 90 graus e o ângulo amarelo. Então, o que é que falta? Falta um ângulo rosa. Se eu colocar valores, eu explico da mesma forma. Ora, se aqui mede 90, digamos que o triângulo grande seja um triângulo de 90, 30 e 60 graus, certo? Então, se esse triângulo mede esses ângulos, então, como é que a gente tem a certeza que esse triângulo pequeno vai ter os mesmos ângulos do triângulo grande? Então, vai bem, esse triângulo pequeno aqui, ele vai ter o 90, vai ter 30, aí, poxa, quanto é que vai medir esse trecho aqui? Ora, se eu já tenho 90 e já tenho 30, 90 mais 30 dá quanto? Dá 120. 120 para 180, falta quanto? 60. Então, esse cara aqui tem que medir 60 graus. Certo? Daí você tira, ora, se eu sei que esse ângulo aqui todo mede 90, esse trecho mede 60. Então, quanto é que tem que medir aqui para que a soma de tudo dê 90? 30. Então, esse trecho aqui mede 30. Certo? Então, esse ângulo é semelhante a esse. E esse ângulo, desculpa, semelhante não, congruente, tá? Então, esse ângulo ele é congruente a esse e esse é congruente a esse, certo? Então, eu mostrei para vocês, supondo valores, certo? Provei para vocês que esses triângulos ele tem que ter os mesmos ângulos internos, certo? Então, se ele já tem os mesmos ângulos internos, tá? E seus lados são construídos em cima dos mesmos lados do triângulo grande, então eles vão ser proporcionais, certo? Então, todos esses triângulos são semelhantes. Então, o que é que eu fiz aqui? Esse é o meu triângulo grande, botei ele em pé, tá? Eu peguei ele aqui, ó, e fiz isso, pá, botei ele aqui em pé. Peguei esse triângulo aqui e coloquei ele, não, peguei primeiro esse aqui, virei ele assim de lado e coloquei ele aqui. Tá. Agora, peguei esse triângulo aqui e coloquei ele aqui. Tá. E coloquei os ângulos correspondentes. Então, note que os lados que serão proporcionais são os lados que são formados, que têm o mesmo ângulo adjacente. Certo? Ou seja, são os lados que são tocados pelos mesmos ângulos. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos construir as relações aí baseadas na proporção. Então, ora, eu sei que o lado BC do triângulo grande, ele é semelhante ao lado AB desse triângulo pequeno. Da mesma forma que o lado AB do triângulo grande é semelhante ao lado BD desse triângulo pequeno. Então, esse lado sobre esse é proporcional ao lado AB sobre o lado BD, certo?
referência a lados pelo tamanho que a gente colocou aqui, vai ficar AC sobre CN, faz meio pelos extremos, eu vou ter C ao quadrado igual a A vezes N, beleza? Essa aqui é a minha primeira relação métrica que eu consigo fazer com esse triângulo, certo? O que é que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer o quê? Que em qualquer triângulo retângulo, nesse caso aqui, esse lado ao quadrado é igual à multiplicação do lado total do triângulo por essa distância aqui, que é a distância DAB. Então, o quadrado dessa medida é igual à medida desse lado vezes esse, certo? É isso que ele está querendo dizer. Vamos agora fazer a relação do triângulo grande com esse triângulo aqui, certo? O outro triângulo. Note que esse aí, você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele está trocado, tá? Então, vamos lá. Note a posição dos ângulos. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu sei que o lado BC, ele é congruente ao lado AC, né? Desculpa, é congruente não, é semelhante, tá? E o lado AC, esse lado aqui, é semelhante ao lado DC. Olha os ângulos que estão tocando nele. Eu quero o amarelo de 90 graus. Amarelo de 90 graus. Então, é proporcional a isso. Então, o que é que eu posso dizer? Que esse lado sobre esse é proporcional a esse lado sobre esse. Então, fica A sobre B, ou seja, esse lado sobre B igual a esse lado sobre M. Taca meu pelos extremos, o que é que eu consigo concluir? Agora eu concluo que esse lado ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa do triângulo grande por esse pedaço aqui de DAC. Esse ao quadrado é igual a hipotenusa grande vezes esse trecho aqui. E B ao quadrado é igual a multiplicação desse por esse trecho aqui, tá? Essa é a segunda relação métrica que eu consigo fazer. Então, dado uma questão, se você só tem essas informações, você consegue se desenrolar, tá? Agora, já fiz a relação do grande com o pequeno e do grande com o outro pequeno. Agora, eu vou fazer a relação entre os pequenos, certo? Vou pegar o lado AD, certo? O lado AD, ele é semelhante ao lado, aqui ó, o lado AD, ele é semelhante ao lado BD. Olha os ângulos que estão tocando. Tá vendo? O ângulo rosa é de 90 graus. Então, esse lado, ele é semelhante a esse. E esse lado, que no caso é esse aqui, vai ser semelhante a esse, certo? Moral da história. Eu sei que AD sobre DC, esse H sobre M é igual a BD sobre AD, certo? Que vai ficar N sobre H, taca meio pelos extremos, fiquei com H ao quadrado é igual a N vezes N. O que isso significa? Olhe para esse triângulo. Isso está querendo dizer que a altura ao quadrado é igual à multiplicação desses trechos aqui que formam o lado A, ou seja, a hipotenusa de um triângulo grande. Essa é outra relação que a gente consegue construir só usando semelhança, certo? Agora, com essas três relações, que são as mais importantes, professora, mas e as relações com os outros lados? Também são importantes, mas não são tão importantes quanto essas que vão lhe levar para o porque veja o que é que ele relaciona. Eu quero uma relação que mexa tanto com o triângulo grande quanto com os triângulos pequenos, certo? Então, eu tenho sempre triângulo grande relacionado a triângulo pequenininho, certo? Então, vamos lá. O que é que acontece se eu multiplico essas duas relações que eu encontrei aqui?
Aí, você multiplicar termo a termo, né? Então, se eu multiplico essa relação por essa, eu vou ficar com C vezes B igual a vezes A vai dar A ao quadrado e M vezes N vai dar M vezes N. Ora, mas quem é M vezes N? É H ao quadrado. Então, a gente vem para cá e fica que B ao quadrado vezes C ao quadrado é igual a A ao quadrado vezes H ao quadrado. Se eu cortar o expoente de tudinho, como é que eu faço isso? Eu posso tirar a raiz de ambos os lados. Lembra que eu posso multiplicar por menos uma equação? Eu posso dividir uma equação por qualquer número? Então, eu também posso calcular a raiz quadrada de ambos os membros da equação. Então, quando eu faço isso, eu fico com B vezes C igual a A vezes H. E o que é que isso significa? Isso significa, aí você olha para o triângulo, está dizendo que B vezes C, ou seja, os catetos do triângulo, é igual à multiplicação da hipotenusa pela altura do triângulo. Ou seja, esse vezes esse é igual à hipotenusa vezes a altura. Certo? Essa é a quarta relação que a gente consegue construir. Ok? E por último, e a mais importante, agora eu vou pegar essas duas relações aqui e ao invés de multiplicar, eu vou somar. E o que é que acontece quando eu faço isso? Quando eu somo, aí C ao quadrado igual a A vezes N, B ao quadrado igual a A vezes N, vai ficar C ao quadrado mais B ao quadrado, e esse cara somado com esse. A vezes N mais A vezes N, certo? A vezes N mais A vezes N. Põe o A em evidência, tá? Já que o A se repete, então fica A vezes M mais N, certo? Sendo que quem é M mais N? Ora, M e N, se eu somar esses dois pedaços, eu vou ter quem? A. Então, M mais N é a mesma coisa que A vezes A ao quadrado. Então, eu fiquei com A ao quadrado igual a B ao quadrado igual a C ao quadrado, que é a tão falada, tão importante ferramenta chamada Teorema de Pitágoras, tá? Então, esse é o famoso Teorema de Pitágoras. E o que é que ele diz? Ele diz que o quadrado da hipotenusa, o quadrado de A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, esse lado ao quadrado é igual a esse lado mais esse lado. O que é que isso significa em termos práticos? Imagine que se eu tivesse aqui um quadrado com medida de lado igual à hipotenusa desse triângulo, outro quadrado com medida de lado igual ao cateto, a um cateto, e esse outro quadrado que está aparecendo, estava aparecendo outro quadrado aqui, um quadrado, e aqui, deixa eu deixar mais parecido com um quadrado. Pronto. Aqui um ângulo de 90 graus, aqui A, B e C. O que é que ele está querendo dizer? O que é A ao quadrado? A ao quadrado nada mais, não é nada mais nada menos do que a área de um quadrado de lado A. B ao quadrado é a medida da área de um quadrado de lado B. E C ao quadrado é a medida da área de um quadrado de lado C. Então, em termos práticos, ele está querendo dizer que se eu pegar essa área aqui e essas duas áreas somadas preenchem essa, certo? Isso você consegue ver, quem já foi em algum laboratório de matemática, já viu a apresentação de alguns jogos de matemática, alguns joguinhos onde eles conseguem ilustrar isso com feito um quebra-cabeçazinho, e você consegue perceber que as figuras que formam B e C formam A, certo? Então, é isso que diz o Teorema de Pitágoras, e a gente consegue chegar nele usando as relações métricas num triângulo retângulo, certo? Que é derivado
na próxima aula a gente vai tratar de trigonometria no triângulo retângulo. E a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo, sendo que sempre aparecem situações onde Pitágoras vai ser solicitado, certo? Então, a gente vai trabalhar no triângulo retângulo, a trigonometria, a gente começa a construir a trigonometria no triângulo retângulo para depois passar para a circunferência, tá? Porque a gente precisa conhecer o triângulo para entender o porquê da circunferência e o porquê das medidas dos ângulos da circunferência. Beleza? Então, é isso. Não vai dar tempo porque para o vídeo não ficar muito grande. Eu não estou resolvendo questão, mas as questões são muito simples, muito aplicáveis, porque isso aí é assunto de 9º ano. Então é questão de aplicação de fórmula mesmo, é questão básica. Eu vou passar a questão do livro. Agora, é óbvio que se você tiver alguma dúvida, não conseguiu resolver alguma questão, coloca lá no fórum que eu respondo. Tenha paciência que um dia eu respondo. Eu vou responder.